À noite a pastora vai falar sobre amar uns aos outros. Se prepara, porque nós vimos essa semana que a gente não ama ninguém. Porque amar uns aos outros é muito mais do que você achar que levar só quem você gosta para o teu dia a dia está suficiente. Mas aí a pastora falou: olha, você vai precisar perdoar muito nos próximos dias, então fala você sobre perdão. Eu falei: glória a Deus. Porque, querido, perdoar as ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, é algo que mexe no nosso interior. Confessar as más obras é o primeiro passo para que nós possamos viver boas obras. Nós estamos cansados de viver coisas ruins na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Mas quando nós chegamos na igreja, o pastor fala: chegou o momento de perdoar. Você olha e fala: não, mas eles me machucaram primeiro. Querido, chegou o tempo de você entender que quem é maduro perdoa primeiro. Olha para o irmão do teu lado, com cara de profeta, franze a testa, dá aquele susto e fala: eu vi que você é um cara maduro, mas uma mulher madura, um homem maduro. Jesus, quando ele decide entregar a sua vida na cruz por nós, ele sabia que ele absolveria todo o pecado da humanidade. E assim, querido, ele traria cura, perdão e rendição para todos nós. Só que a partir do momento que nós levantamos a nossa mão e falamos: Jesus, eu quero entregar minha vida a Ti como Senhor da minha vida, governa, muda a minha história, Ele vai começar a esperar de mim e de você uma atitude que queira viver cura, perdão e rendição. Antes de Jesus chegar ao ponto da crucificação, ele teve toda uma caminhada, querido. Ele teve que andar com os discípulos, ele teve que ensinar, ele teve que mostrar valores, ele teve que mostrar o poder de uma atitude. Ele teve que mostrar que quando nós decidimos caminhar juntos no propósito, não existem barreiras, não existem nada, nenhuma tribulação, nenhuma situação que pode impedir o que Deus quer fazer na tua vida. Mas eu quero dizer algo para você, que, querido, o perdão, quando ele é liberado sobre a nossa vida, para que nós possamos viver isso na essência e na integralidade de Deus, nós precisamos replicar o perdão. Nós chegamos culto após culto e nós queremos viver o perdão, a misericórdia, a graça do Senhor. Só quando ele olha e fala: olha, como eu te perdoei, eu quero que você perdoe o teu irmão, a tua esposa, a tua sogra, o teu sogro, o teu genro, o teu cunhado folgado. Quem tem um cunhado folgado aqui? Tem gente que levantou a mão só porque o cunhado não está, mas você foi filmado, né? Sabe, você vê e você escolhe abraçar, curar e fazer coisas para todo mundo. Só que Deus está falando: hoje eu te convido a perdoar e amar os de dentro da tua casa primeiro. E eu te pergunto nessa manhã: quais são as primeiras pessoas que você precisa perdoar de dentro da tua casa? Existe alguma coisa na tua vida que você não queria que tivesse acontecido? Existe? E, queridos, eu quero falar de algumas coisas que eu não gostaria que tivesse acontecido na minha vida. Talvez eu fale contigo, mas durante muito tempo eu precisei, não é fingir, é colocar na caixinha, sabe aquelas gavetas da nossa alma, o sentimento que eu estava curado e pronto, porque eu cresci em um lar sem meu pai. E eu falava: Deus, desde os meus 7, 8 anos eu vou para a igreja, eu comecei antes que a minha mãe, eu sirvo, eu aprendi a tocar. Ontem eu vi a Valentina começando a tocar lá em casa, e eu falei: filha, olha que lindo, você está começando a tocar com um piano de não sei quantos R$1.000, né? Vamos falar o valor
valor aqui, senão o pessoal ali atrás do meu piano. De R$1.000. O pai começou uma cartolina, como diz o Felipe, né, no papelão. Mas foi. Eu falava para minha mãe: mãe, eu quero aprender a tocar. E ela dizia: isso aí é fogo de palha. E aí eu estudava e eu treinava num desenho, numa cartolina lá no meu quarto. Até que chegou o ponto que ela começou a ver eu tocar. Ela falou: olha, agora eu vou investir. E durante muitas vezes eu me questionei e falei: Deus, o porquê eu estou passando por isso? Sabe, hoje meus avós já estão mortos, mas quantas vezes eu vi pessoas da minha família entrarem lá, que os meus avós, nós morávamos juntos, e quebrar as coisas, chutar portão. Minha tia está aqui hoje. Esse café está frio. Pá. Deus, por que eu tenho que passar por isso? Querido, eu fui crescendo e eu fui falando: Deus, eu preciso perdoar. Só, querido, nós somos tão treinados que nós começamos a colocar as coisas em lugares tão profundos que nós não imaginamos que aquilo faz mais mal para nós. Eu lembro que a minha esposa falava: amor, chegou o tempo de perdoar, chegou o tempo de você consertar. E eu falava para ela: amor, hoje eu já sou formado, bem sucedido, já viajei para todos os lugares que a gente queria, ainda tem muitos para ir, mas os principais a gente já começou a ir. Eu tenho você, eu tenho os meus filhos, eu estou curado. Como que alguém chega até aqui sem estar curado? E, queridos, durante muito tempo eu fugi dessa verdade. E eu lembro que no dia que eu fui casar com a Dai, a pastora Néia me chamou e falou bem assim: filho, você não está curado com coisa nenhuma. E aquilo mexeu comigo, porque eu fiquei tão bravo, porque ela pegou o convite do meu casamento e falou: você não foi capaz de pôr o nome do teu pai no convite do seu casamento. E daí, pela primeira vez, eu tive que chegar e falar para ela: eu não coloquei o nome dele, porque eu não sei. Em 2017. Como assim você não sabe? Não, eu não sei. E aí aquilo começou. E, queridos, 2017, 2018, e a minha esposa falava: amor, vamos visitar o teu pai, vamos procurar ele. E eu falava: não, eu não quero, eu não preciso. Eu falei: amor, olha como a gente vive bem. Imagine agora encontrar ele e ainda ter que cuidar dele. Deus me livre. E Deus falava, e eu não ouvi. E, queridos, eu comecei a crescer e as coisas começaram a fluir. Mas Deus começou a apontar para mim: olha, você está justificando que você não cresce por causa disso, por causa daquilo. Você tem medo de viver coisas com os seus filhos, porque você sempre volta no lugar que você precisa perdoar. Em 2023, Deus precisou usar a mula. Repita comigo: mula. Queridos, eu fui para um evento corporativo, 52 horas de evento. E eu cheguei lá e eu falei: olha, eu preciso dar um passo na minha carreira, eu preciso fazer isso, mas eu tenho medo por causa disso, daquilo. E a primeira pessoa falou: você está mentindo. A tua atitude é porque você não perdoa o teu pai. Eu lembro que eu sentei na cadeira e falei: tá, eles falaram que eu não perdoo meu pai, mas eles estão malucos. Isso era sexta de manhã. E eu lembro, querido, que uma das atividades tinha que deitar no chão e ser uma criança mimada. Você já viu uma criança mimada? Graças a Deus meus filhos nunca fizeram isso, se jogar no chão, senão eu já catava eles, já jogava eles pro alto. Mas você
já viu essa cena? E eu lembro que o instrutor falou: você vai ter que deitar no chão e começar a fazer manha. E eu vou começar a dar direções, e você vai ter que começar a falar o que te bloqueia hoje e dar o próximo passo na carreira. Mas, cara, você tem que ser verdadeiro, você tem que falar o que está dentro do teu interior aí escondido. Eu lembro que eu comecei naquela hora a bater as mãos e os pés no chão. E eu comecei a falar: não, eu tenho coragem, eu tenho medo de não pagar as contas da escola para os meus filhos, eu tenho medo disso, eu tenho medo de faltar. E ele fala: mentiroso, fala a verdade. E cara, quando eu menos esperei, eu comecei: eu não tenho coragem de encontrar ele, porque eu não sei se ele vai me amar, não sei se ele vai me abraçar, não sei se ele vai... E eu comecei a colocar aquilo para fora. E queridos, eu quero dizer para você que mesmo assim, perdoar era um passo difícil. Existem coisas que ainda não aconteceram na tua vida, porque você não está dando um passo. E Deus me fez lembrar de Davi, querido. Em Atos 3:22 diz: Davi era um homem segundo o coração de... E ainda assim ele falhou. Que tirar o teu pai. E querido, só que viver longe do meu pai não foi simplesmente não ter ele em casa. Foi não ter a minha mãe, porque ela trabalhava muito. Foi não ter muitas coisas que todo mundo podia ter, mas eu não podia. Foi chegar todos os dias que tinha lá em agosto o Dia dos Pais, e o teu pai não estar lá. A minha mãe trabalhava tanto e era tão desligada que hoje eu vejo tipo lá na escola dos meus filhos, a mãe vem no lugar do pai, e minha mãe nem ia, querido. Ele está falando: pastor, mas como perdoar uma situação dessa? Querido, realmente, quando nós olhamos para a nossa vida, e Deus falou: Tiago, olhe para Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas lá em 2 Samuel, no capítulo 11, um dia, aquele homem que foi escolhido, que matou o urso, que matou o leão, que matou o gigante Golias, que fez coisas sobrenaturais, porque ele estava com Deus. E um certo dia, o seu exército foi guerrear, e ele saiu do propósito. Quando ele saiu do propósito, ele subiu no terraço, ele olhou uma linda mulher, e ele fez o quê? Caiu. Querido, ele não só caiu em adultério, mas ele também cometeu um homicídio. Sabe quantas vezes você e eu não conseguimos nos manter fiéis? E por causa disso, nós vamos e cometemos um pecado. E Deus falou: Tiago, ele era um homem segundo o meu coração, e ainda assim ele pecou. Você não sabe o que teu pai passou, o que ele viveu, quais foram as experiências dele. E querido, você vai falar: Tiago, mas isso mexeu no teu coração? Mexeu, mas eu falei: Deus, com 17 anos eu estava trabalhando. Eu tinha que andar 30 minutos a pé para ir do trabalho para a faculdade. Não sobrava R$1. Eu brinco que na minha casa tem dia que eu chego e eu pego pizza e como com a mão, porque na faculdade eles colocam naquele papel de comer pizza com a mão. E querido, pensa uma pizza ruim que era da FAI, só que eu não tinha R$2,50 para comer. Ela se tornava a melhor pizza da história. Só que a minha mãe, ela já tinha que me ajudar a pagar o que faltava da faculdade. Como que eu ia pedir ainda: mãe, eu quero comer um lanche?
Mas por que você ia andando para a faculdade? Porque eu tinha que usar o VT da época. Cadê a galera do VT aí? Então, Xerém, levanta a mão, Xerém. Eu tinha que usar o VT de voltar do trabalho para voltar embora. Queridos, aí eu falei, Deus, por que eu tive que passar por isso? Querido, Deus, Ele é soberano e Ele sabe de todas as coisas. Deus começou a mostrar, Tiago, se você não tivesse visto tudo isso, através da tua vida, você se dedicou, você se entregou. Você viveu coisas que talvez pessoas não viveram, mas olha aonde eu te levei. E querido, Deus começou a ministrar no meu coração e falar, chegou o tempo de você acreditar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. E aí meus filhos perguntavam, pai, a gente tem avô? Não, não tem. Mentiroso ainda. Até quando você vai mentir para você mesmo? Mas querido, eu não sabia onde ele estava, o que comia, o que fazia, onde morava. Só que quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Né, James? James quer que cante essa música aqui na igreja qualquer dia. Mas o Dieguinho está de aprendiz, se pedir para ele tocar, ele vai ter um... Mas talvez você já escutou essa música que falou, quando Deus quer fazer, ninguém pode parar, querido. Ele manda profeta entregar, e hoje eu estou aqui como profeta de Deus, quando chegou o tempo de você voltar e resolver a tua história, resolver a tua vida. E eu lembro que durante tantos anos eu permitia que pessoas me manipulassem porque eu queria ser aceito. Quantos de vocês estão aqui sendo manipulados por pessoas e situações porque vocês querem ser aceitos por elas? Olha, para andar comigo você vai ter que fazer isso. Eu ia lá e fazia. Quantas vezes eu estava certo e eu não me posicionava porque eu falava, não, vai que eu perco o amor dessa pessoa. Olha o que ela fez por mim. E Deus falou, Tiago, o que eu tenho para fazer em você é muito mais do que isso. E Deus começou a ministrar a cura, e Deus começou a trabalhar no meu coração. E eu lembro que eu falava para Dai, eu morro de medo de ter filho, porque eu nunca tive um pai. E a pastora falou para mim, você só casa com a Dai se você for ser pai, porque ela quer ser mãe. E na hora eu queria casar com a minha loira, eu estava apaixonado. Eu falei, não, bora, eu aceito ser pai. Já aconteceu com você? Você aceitou porque estava apaixonado? Agora vai, filhão. Mas na hora dos votos ela falou, e os filhos que virão, o close na minha cara do vídeo do casamento é, filhos, era um filho, agora já virou filhos. Eu lembro até hoje, a gente estava tendo uma conferência, e quando eu acordei para ir para a conferência, tinha um quadro em cima da minha mesa dizendo, hoje, o dia das crianças ele vai se tornar diferente para você, porque hoje você se torna pai. E naquele momento a gente foi para a conferência do pastor Drummond, que já está nos céus. Ele estava com a gente lá na igreja, ele começou a ministrar. E ele falou, olha, tudo que você não teve, tudo que você não viveu, Deus vai fazer você viver e fazer infinitamente mais. E Deus começou a gerar um perdão no meu coração. E Deus começou a falar, olha, aquilo que talvez, sabe, Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas ainda assim ele teve falhas no seu caráter, ele teve momentos de erro. Você precisa entender que o pecado sim, ele vai gerar situações, mas chega de viver como uma pessoa hipócrita. Sabe, nós vemos aí em 2 Samuel, no capítulo 12, no versículo capítulo 12, nós vemos que um abismo ele vai chamando outro abismo. Quando você não resolve aquilo que você precisa resolver, queridos, nessa manhã, em nome de Jesus, decida sair daqui com esse hábito na tua vida determinado. Porque quantas vezes eu fugi porque eu não queria resolver? Quantas vezes eu tive que voltar e consertar coisas? Por quê? Porque era mais fácil fugir.
E Deus falou: Tiago, chega de hipocrisia, chega de mentira. E aí eu tive a Valentina, né? E a Valentina veio com a Lívia, a gente passou a gravidez todos juntos, celebrando. O Fer também estava no período sonhando em ser pai. E coisas precisavam resolver lá, precisavam resolver aqui. E quando a gente se posicionou e curou tudo que precisava, Deus veio e fez. Eu lembro quando eles descobriram que iam ser pais também, cara, como a gente celebrava, porque eram promessas que estavam se concretizando e se cumprindo na nossa vida. E aí Deus falou: você precisa avançar. E queridos, depois da Valentina veio o Theo. E quando eu descobri que ia ser filho, que ia ser pai do Theo, eu passei mal de novo. Por quê? Porque eu vi que ser pai de menina era fácil, né? Vai, arruma, faz aqui, a menina é do pai. E aí quando estourou o negócio e era azul, a pressão baixou. Já aconteceu com você, de você estar num lugar tipo... E eu sentei no sofá de verdade, porque eu comecei a passar mal. E eu falei: gente, eu não jogo bola, eu não assisto futebol, como que eu vou ser pai de menino? E aí Deus mais uma vez falou: eu estou curando a tua identidade, eu estou fazendo aquilo que precisa ser feito. Sabe, eu quero que você preste atenção. Quando nós vemos lá em 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 8, nós vemos que a falta de posicionamento começa a afetar a parte financeira. Sabe, existem coisas que começam a cair, armadilhas atrás de armadilhas. Sabe, a infidelidade, querido, quando ela surge, ela começa a gerar problemas no casamento, ela começa a gerar problemas na família. Você não consegue mais ser confiável. As pessoas começam a olhar para você e ver que você se esforça, mas nada dá certo. Você começa a ser um homem e uma mulher que não gera proteção, que não gera amparo. Sabe, que é lindo por fora, mas quebrado por dentro. Sabe aquela pessoa que você sempre se inspirou em conhecer, mas quando você chega perto, ao invés de aumentar a admiração, acaba? Ah, pastor, mas ninguém é perfeito, querido. Ser perfeito é uma coisa, ser de mentira é outra. Naquele momento, a atitude dele gerou impacto. E talvez você está aqui nessa manhã e você está falando: pastor, como esse hábito é difícil perdoar. Querido, o doutor Wilbur Chamberlain, sabe se é assim que fala, ele conta uma história que um dia ele estava pregando e um membro da igreja levantou e falou: pastor, eu não concordo como você fala de pecado abertamente na igreja. Eu não concordo porque eu muitas vezes observo que o Senhor fala tanto sobre pecado, sobre fugir, que é mais fácil as pessoas caírem. E ele pega e fala: eu não concordo, porque se hoje você chegar aqui na minha estante e olhar esse vidro que está escrito veneno de rato e colocar qualquer outro nome, essência de hortelã, e a pessoa usar e morrer porque você mudou o rótulo, a culpa é tua. Então nós precisamos entender que chegou o tempo de nós pararmos de postergar a verdade. E queridos, eu sempre fui uma pessoa que teve liderança, que tomou a frente das coisas, mas a falta de perdão, ela fazia com que eu sempre ferisse as pessoas. Porque no momento que eu fosse ver que ela ia chegar e ia me machucar, eu era o primeiro. E nessa manhã, a qualidade e a decisão de perdoar vai mudar a tua história. E antes de finalizar, eu quero declarar sobre a tua vida. Chegou o tempo de nós construirmos uma unidade forte na igreja. Chegou o tempo de ninguém poder parar aquilo que Deus quer fazer neste lugar. Quantos creem nisso? Sabe, querido, o que pode impedir uma igreja de viver o sobrenatural de Deus é a divisão. A divisão, ela impede que o
maneira que Ele quer e do jeito que Ele quer. Sabe, as pessoas se esforçam, ela corre, e talvez você chegou aqui nessa manhã e você está trabalhando muito, correndo, tentando de todos os lados fazer com que coisas rompam na sua vida. E eu quero dizer, é só você perdoar. Quem que te feriu? Qual foi a pessoa que fez? Porque, querido, existem coisas que precisarão acontecer hoje. A palavra de Deus, ela vai dizer que nós somos um corpo, uns serão braços, outros mãos, outros cabeça. Mas a manifestação do Espírito, ela é dada a cada um para o que for útil. Então, aonde você estiver neste corpo, você será útil, você vai fluir, você vai romper. Mas eu quero declarar sobre você. Chegou o tempo de você entender que um membro particular, ele não serve para nada. Sabe, talvez você está aqui hoje, e como aconteceu comigo, pastor, por que você está contando tudo isso? Porque, querido, eu orava, eu falava em línguas, eu pregava, eu ajudava as pessoas, muitas pessoas me seguiam, mas, querido, se eu não mudasse, eu continuaria reproduzindo aquilo que eu era. E aí chegou uma manhã, eu liguei para minha mãe me deu uma enrolada. Já aconteceu com a tua mãe dela te dar uma enrolada? Já? Eu falei, mãe, eu quero saber o nome do meu pai. Pensa que 30 e poucos anos, eu nunca tinha feito essa pergunta. E minha mãe falou, o quê? Não lembro. 7 anos com a pessoa, você não lembra? Nossa, que estranho. Não lembro. E talvez você, mãe, pai, irmão, amigo, você está aqui, você está sendo impeditivo para aquilo que Deus quer fazer, porque você quer lidar a pessoa, você tem medo de abrir. E, querido, Deus está falando, é necessário abrir para que haja cura nessa manhã. E eu liguei para a Tia Bem, né, Tia Bem? Eu falei, Tia Bem, o negócio é o seguinte: você não vai mentir para mim, tia, você é minha madrinha, você vai ter que me contar. Então, Tiago, eu também não lembro. E ela até perdoa, né? Porque ela não morou com ele 7 anos, mas a minha mãe, falei, mãe, não tem como. E aí eu fui, liguei para outra tia, liguei e comecei a virar a família de cabeça para baixo e ninguém falava. Até que eu cheguei à minha mãe e falei, mãe, isso é importante para mim. Eu preciso ser curado. Eu preciso, filho, mas vai mexer nisso, filho. Eu falei, mãe, eu quero, querido. Eu lembro que naquela tarde, foi tudo num dia só. Minha mãe falou, olha, o nome dele é esse. Primeiro ela falou um nome que era errado, né, mãe? Daí eu falei, mãe do céu, me faça. E aí com o meu computador, mãe, fala pelo telefone. E nós temos um sistema lá na empresa da DAI. E quando ela falou o nome certo, querido, em menos de 1 minuto, nós achamos o meu pai, a cidade onde ele estava. Só que é uma cidade de 4 mil habitantes. E talvez você está hoje aqui falando, olha, pastor, por que isso? Porque, querido, 1 Coríntios 12, ele vai falar que cada um tem o seu papel no corpo. Sabe, talvez o meu pai hoje ainda ele não tenha o entendimento, a sabedoria daquilo que foi a proporção do que eu quis fazer. Mas o meu papel, como diz em Coríntios, se eu quero ver uma igreja transformada, uma igreja diferente, é começar em mim. E eu lembro que eu falei, olha, eu não consigo ir dar clamor, você consegue. E aí eu peguei o computador e comecei a pesquisar. Querido, é uma cidade que não tem nem Google Earth em cima, assim. Não dá para ver a cidade. É uma cidade que não foi ainda desbravada pelo Google. E aí, todos os lugares que a gente encontrava de interesse em telefone tinha sido cancelado, não tinha como. Sabe, eu lembro que eu tinha que ir pro GC, lá na casa da Ivanildo e do João. Eu entrei no carro e falei para Dai, chega, eu não vou mais atrás disso. A Dai falou, amor, não faz nem 6 horas que a gente está procurando teu pai, você já vai desistir? Tem gente que procura a vida toda. Calma. Não tem ninguém que dá para ligar na hora. Falei, eu tenho os detetives. E eu liguei para um detetive amigo meu. E ele falou, você tem o CPF? Tem.
Queridos, em minutos ele me ligou: teu pai está morando na rua tal, na casa tal, na cidade tal, teu pai me deu isso e aquilo. E aí eu estava com aquilo na mão. Isso era abril de 2023. E aí, por que eu estou falando isso para você? Porque, querido, nessa manhã você vai ter que entender que aquilo que Deus colocou na tua mão é porque você foi chamado, você foi escolhido, você foi separado. Mas Efésios 4 vai dizer: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, como que fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamados uma só esperança da vossa vocação. E ele continua falando: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. E eu lembro que eu falei para dar: amor, para um colérico viver isso é muito difícil. Quantos aqui são coléricos? Deixa eu ver. Colérico, gente, não gosta de errar, sempre está certo. Para de cutucar ele, tá? Tá assim, fala: Deus, é você, marido. Calma que eu vou chegar nas sanguíneas. Mas eu era uma pessoa que precisava ouvir Deus falando: Tiago, um só corpo, uma só fé. Mas ele fala: humildade e mansidão. E passou maio, junho, julho, agosto, setembro. Eu lembro que eu falei: Dai, gente, o colérico dá um jeito para tudo. Eu fiz uma planilha de Excel e falei: olha quanto a gente vai gastar para visitar o meu pai. Você não queria ir para tal lugar? Ela falou: não, quero visitar teu pai. Amor, isso aqui dá para você colocar cílio, tirar, colocar o cabelo, tirar a unha. Amor, na cidade só tem hotel com banheiro coletivo. Ela: não, você vai achar um hotel. E tinha um que não era banheiro coletivo, mas ele ia ficar mais caro ainda. Ela falou: amor, a gente já gastou dinheiro com tanta coisa. E eu peguei e falei: então vamos viajar de férias. Eu fiquei 14 dias viajando, falando: Deus, eu não tenho coragem. E talvez hoje você está aqui falando: pastor, você quer me emocionar? Não, eu quero dizer que um hábito de perdoar vai mudar toda a tua história. Eu lembro que eu cheguei de viagem quinta, porque eu tinha um evento de empresários da igreja. E a gente foi para o evento na sexta de manhã. Perdão, no sábado de manhã a gente saiu de madrugada. E quando nós entramos no carro, pela primeira vez eu fui falar para os meus filhos do meu pai. Eram 6 horas dirigindo. E a gente foi falando: filho, o pai vai ter que ir lá na cidade. E vai ter que bater. E procurar o vovô. Vovô, o pai tem um vovô para te apresentar. Só que o pai precisa que vocês entendam que talvez ele não vai querer conhecer a gente. Mas está tudo certo. Eu lembro que eu falava assim: Theo, o vovô não vai ter ar-condicionado. Então você não chega lá e fala assim: pô, que calor, liga esse ar, não vai ter ar. Porque, querido, talvez hoje você está numa estação muito melhor do que os seus pais estiveram. E para a glória do Senhor, a minha mãe não desistiu de mim, investiu, e hoje eu tenho uma boa casa, uma boa estrutura. Os meus filhos vivem muito melhor do que eu vivi. Só que eu falei: olha, não fala da casa, porque a gente viu que meu pai não tinha nem conta. Eu falei: Deus, eu sei lá o que eu vou encontrar.
E aí, nós chegamos lá. Pensa uma cidade interior. Quem veio do interior aqui? Quem veio? Vocês acham que vocês podem mandar na cidade, né? Porque daí, a casa que ele ia era de uma pessoa que falou: eu vou morar nessa rua e eu quero que o número seja 14. Mas não era no 1, 2, 3, 14, querido. Ele estava aleatoriamente. E eu lembro que tinham 12 quadras quase que nós andamos. E a gente chegava na primeira quadra, não tinha aquele número. Chegava na segunda quadra, não tinha aquele número. E aí chegou uma hora que nós andamos por toda a rua. E aí a gente começou a bater nas casas. Oi, tudo bem? Você conhece o Claudemir? Não, não conheço. Na outra quadra. Gente, isso foi meia hora, 1h30. Eu lembro que chegou uma hora que quando os velhinhos abriram, que era tudo velhinho, o Theo deixando o carro falava assim: é você o meu vovô? Eu falava: não, filho, não é. A gente estava de volta para sua terra. Você já assistiu já? Só que quando nós já estávamos prestes a desistir, a Débora falou: amor, infelizmente eu acho que você vai encontrar teu pai em um lugar da cidade. E nós fomos naquele lugar. E quando a gente chegou lá, nós descobrimos onde meu pai estava. E queridos, quando chegou o momento de encontrar meu pai, porque meu pai estava pescando, e deu 6 da tarde, 7, 8, não tinha nada aberto na cidade, não tinha onde comer, não tinha o que fazer. A Dai falou para mim: amor, calma aí, as crianças chorando o dia inteiro dentro do carro. Ela falou: vamos dar mais uma volta. E a gente ficava dando volta na quadra, a gente já estava sendo perseguido, porque pensa um carro estranho dando volta na mesma quadra. E quando a gente vai dar a última volta, que a gente vira à direita para entrar na rua dele, o carro aponta e ele chega. E talvez hoje você está aqui e você está falando: olha, a cruz de Cristo envolve muita mudança, mas eu já mudei demais. E agora é a vez do outro. Deus está falando: não, agora é a tua vez. É a tua hora. É a tua vez de fazer diferente. É a tua vez de, sabe, talvez você está falando: olha, isso tudo é terapêutico, é emocionante. Não, eu estou abrindo meu coração aqui. Talvez muitos não ouviram a minha história, para que você entenda que perdoar é muito além do que simplesmente falar da boca para fora. Sobe aqui, James. E eu lembro que eu cheguei naquele portão e eu bati. E ele chegou no portão e falou: oi, o que você precisa? Eu peguei e falei: eu sou o Tiago. Naquele momento ele parou e me olhou. Por quê? Porque naquele lugar que nós encontramos onde ele estava, eles falaram: você não é filho dele. Ele tem a Tati, ele tem outros irmãos, outros filhos, mas de você ele nunca falou. É mentira. Na hora que eu peguei e falei: nossa, Dai, ser manso e humilde. Ser manso e humilde. E quando eu olhei e falei: eu sou o Tiago, ele falou: o Tiago, filho da Denilda? Falei: é. Ele falou: como você me encontrou? Eu falei: olha, eu tenho contatos, né? E naquele momento, um cara como eu, que não sou missionário igual o pastor Fernando, nojentinho, teve que abraçar aquele cara que pescou o dia inteiro, fumando, bebendo, sem perceber cheiro de nada. Ele falou: amor, você ficou quase 3 horas abraçado, porque ele não me largava mais. E ele falava: eu não acredito que você veio aqui, eu não acredito que você me encontrou, eu não acredito que você me deu essa chance de volta. E no domingo, antes de ir embora, ele pôde falar tudo o que ele queria falar. E eu estava já no portão. E eu falei: eu vim aqui para algo que eu vou fazer, eu quero te pedir perdão. Eu quero dizer para você que por mais de 20 anos eu não quis te conhecer.
Eu já te tinha visto uma vez, mas eu não quis vir atrás de você porque você me abandonou. Você me deixou. Só eu sei o que eu sofri, mas hoje eu fui curado. Eu quero liberar você. Eu quero que você viva bem. Eu quero que você saiba que eu não vim aqui para mudar a tua vida. Eu vim aqui para curar a nossa vida. Você vai continuar vendo a tua vida, eu a minha, mas a partir de hoje eu não vou mais carregar você nas minhas costas e dizer para ninguém que eu não tenho pai, porque hoje eu tenho pai de volta. Eu não sou órfão, eu falei para ele. A partir de hoje eu não vou mais deixar ninguém me parar, ninguém ficar me manipulando. A partir de hoje, quando eu subir na plataforma, eu tiver que falar: eu sou um menino que tem um pai, eu liberei perdão, eu restaurei a minha história. E naquele momento, todas aquelas pessoas que estavam lá, porque gente, tinha muita gente lá, eu não chorei, porque lá estava forte. A Dai chorou. Mas eu falei: cara, eu decido amar você, independente de como você viva, o que você faz. Mas hoje, talvez eu vá te ver de vez em quando, uma vez por ano, mas agora eu tenho um pai. E queridos, eu voltei daquela cidade. A minha vida, ela virou. Vocês querem mostrar meu pai aqui, ó? Esse aqui é meu pai. E tudo mudou. Essa aqui foi a nossa hora do encontro. Meu pai jogou, você viu a corrente ali, ó. Deixa eu começar a usar. E daquele dia em diante, ninguém mais me manipulou. Ninguém mais pôde ditar quem eu seria, porque agora eu tenho um pai. Nessa manhã eu quero te perguntar. 1 Timóteo 2,5 diz que Jesus é o mediador entre Deus e o homem. Mas existem coisas que você precisa entender. Ele pagou o preço na cruz já. Só que você precisa decidir consertar. O medo e o orgulho, eles são aliados fortes para te travar e para impedir o que Deus quer fazer na tua vida. Mas até quando você não vai ser transparente, vai deixar que essa dificuldade de perdoar impeça que palavras se cumpram na tua vida? João 20:23 diz: se perdoarem os pecados de alguém, estarão então perdoados. Os teus também. Mas se não perdoarem, você também não será perdoado. Para de colocar a culpa nos outros. Para de colocar embaixo do tapete aquilo que você precisa limpar hoje. Querido, essa prática e essa rotina de perdoar. Eu falei, pastor Fernando, eu vou comprar um moletom igual você, porque nós precisaríamos entender que neste novo tempo nós novos vai ser 70 vezes 7 ao dia. Mas a falta de perdão, ela não vai travar o que Deus vai fazer. Você vai ver pessoas que falaram muito sobre você, andando do teu lado de volta: pastor, precisa levar para minha casa? Não. Mas você vai poder esticar a mão, falar: olha, eu te ajudo, mas eu te pisei, eu culpei, eu te machuquei, eu te feri. Não importa. O Deus que mudou a minha história, Ele vai mudar a tua. É o momento de recomeçar, é o momento de viver coisas sobrenaturais. Mas quando você decide confessar e aceitar, tudo começa a ficar diferente. Essa manhã Deus está te convidando a ser liberado. Eu quero que todos coloquem em pé nessa manhã. Feche teus olhos. Talvez você está carregando uma falta de perdão que tem atrapalhado a questão física da tua vida, a questão emocional.
Na tua vida financeira existem pessoas nessa manhã que vivem de forma miserável perto do que Deus queria fazer com que você viva, porque você não perdoa. Davi, ele precisou chegar ao momento de falar lá em Salmo 51: Deus, cria em mim um coração puro e sustenta em mim de volta o espírito inabalável. Ele falou: Deus, não me lances fora da tua presença, mas sustenta em mim o espírito reto. Querido, eu não sei o que você fez ou o que fizeram para você, mas essa manhã o Senhor te trouxe aqui para falar: começa a perdoar, começa a liberar perdão de volta, começa a se arrepender, começa a colocar para fora aquilo que precisa. E ele fala: Deus, purifica-me e eu serei limpo, lava-me e eu serei mais branco do que a neve. Existem pecados que estão te consumindo, porque você falhou, você errou. Existem coisas que precisam ser confessadas nesta manhã. Existem coisas que precisam ser tiradas, dores que estão te matando nessa manhã. O Senhor está falando: chegou o tempo de você entender que se você der um passo de ter piedade, amor, sabe, liberar perdão, as coisas vão transbordar à tua volta, querido. Ninguém poderá impedir o que Deus vai fazer na tua vida. Pastor, não fui eu que feri a minha mãe, foi ela que me feriu, foi meu esposo que me machucou. Querido, não importa, chegou o tempo de nós pararmos de ter remorso e viver o arrependimento verdadeiro. Deus está falando: arrependimento leva você a ter uma mudança profunda. Chega de falar somente da boca para fora. O Senhor está falando: filho, filha, eu estou aqui nessa manhã. Provérbios 28:13 vai dizer: aquele que esconde as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Eu quero liberar sobre a tua vida. Chegou o tempo de você viver uma nova estação. Chegou o tempo. A dor que você está sentindo, ela é real, mas nós sabemos que o Senhor, Ele já levou na cruz do Calvário todas as nossas transgressões, todas as nossas dores. Querido, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh, Jesus. E eu quero chamar os pastores aqui na frente. Chega de colocar pano quente. Chega de não concordar. Eu não quero fazer por causa de coisas que aconteceram com você. Decida andar pela verdade. A dor, ela só é tratada quando nós decidimos eliminar ela das nossas vidas. E nessa manhã eu quero orar. Se existe algo que você quer confessar, enquanto o louvor vai estar ministrando aqui, sabe, coisas escondidas. Coisas escondidas. Não é mais justificativa para o teu pecado. A ignorância, ela até podia te lidar, mas hoje você não é mais ignorante. Hoje você sabe a verdade. Aquilo que você semear hoje, você vai colher. A euforia, ela passa, mas a experiência com Deus, ela não vai passar na tua vida. Nós não viemos aqui neste mundo somente para sermos mais um, mas Ele nos chama para sermos aquilo que Deus quer. Eu quero te convidar nessa manhã. Eu quero declarar que Satanás, ele não vai poder travar aquilo que precisa ser confessado nessa manhã. Se você decidir hoje entregar algo que você sabe que está te matando, Jó 42 fala: os planos de Deus, eles não serão frustrados. Querido, Jó, ele passou por tudo que ele passou e ele liberou perdão para quem ele precisava liberar, mas a glória da segunda casa foi muito maior do que a primeira. Ele recebeu tudo em dobro. Talvez hoje você está aqui pensando: mas eu vou fazer por algo de troca. Não, querido, ninguém pode reter aquilo que você planta. Aquilo que você planta, você vai colher.
Confesse, esse precisa ser um hábito. Chega de mentir para você mesmo e decida nessa manhã a parar de cobiçar a vida alheia, ser vingativo, ciumento. Você é uma pessoa ressentida, você tem pensamentos impuros. Hoje você está mergulhado na pornografia. Até quando você vai continuar com isso por falta de perdão? Se levanta hoje, decida perdoar, que você vai experimentar o sobrenatural. Amém?